é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro eterno de Deus, segundo a ordem que abraça todo homem em toda a face da terra, no Cristo de Deus. Hoje eu lerei João no capítulo 14, do verso 16 em diante, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim no Pai, e eu em vós no Pai, em mim, em vós no Pai, em mim, em vós, em mim, vós no Pai, e eu no Pai, e vós em mim. Naquele dia, conhecereis experiencialmente esse significado. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que conhece o meu mandamento, que é amor, que tem os meus mandamentos que decorrem todos de amor e os guarda e os obedece, esse é aquele que de fato me ama, porque não me ama de palavras, mas me ama de fato e de verdade. E aquele que me ama assim de fato e de verdade, esse é amado por meu Pai. Esse é aquele em quem meu Pai tem seu prazer. E eu também o amarei, a esse que assim me ama de fato e de verdade, e a esse eu me manifestarei. Esse verá a minha presença. Tudo que Jesus diz aqui, nesse texto de João, que ele começa dizendo: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não da mentira, não do engano, não da fantasia, não do faz de conta, não do glória a Deus fabricado, não de um Deus que unge os nossos caprichos e as nossas luxúrias, não. Eu vos darei um outro Consolador que vos consolará com verdade, não com engano, não com ilusão, não com mentira, não com disfarçatez. E ele acrescenta: isso não é para todo mundo, o mundo não pode receber. O mundo não ama a verdade, o mundo ama mentira, engano. O mundo aplaude uma mentira bem contada que destrua alguém bem destruidamente. O mundo vive de fake news. O mundo dá falsos testemunhos. O mundo mente. O mundo acha que quem vence é quem consegue
praticar todos os seus enganos sem ser descoberto. Esse é o vencedor, esse é o sábio, esse é o esperto. Assim é o mundo. Por isso Jesus diz: eu darei a vocês o Consolador que consola com a verdade. Porque não importa quantas pessoas sigam a mentira, no fim, a verdade é a verdade. Com muita gente ou com pouca gente ou sem ninguém, a verdade é a verdade. Eu vos darei o Espírito da verdade. E o mundo não pode receber nem entender nem o Espírito, nem a verdade, nem aqueles que vivem na verdade. O mundo não pode discernir isso porque não vê. O mundo só aceita o que se visibiliza, aquilo que não é visível, que se manifesta como fruto de caráter e de verdade em alguém. Para o mundo, pode ser só a escolha surtada de um inocente tolo. Por isso, o Espírito que eu vos darei não terá testemunho do mundo, não terá corroboração do mundo, não será aceito no mundo. É verdade que o mundo detesta, porque o mundo come engano, mentira, ilusão e fantasia. Vós, porém, conheceis o meu Espírito em vós. Vós conheceis, porque ele habita no meio daqueles que vivem em verdade, está na vida daquele que anda em verdade. Por isso é que vocês nunca ficarão órfãos, não de mim. Mesmo que todos abandonem vocês, vocês não ficarão órfãos. A verdade não precisa da validação de milhões. Um indivíduo sozinho, na verdade, é uma multidão no universo. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, serei a presença dessa consolação em verdade. Ainda por um pouco, e eu que sou um ser histórico, Jesus disse isso na véspera da sua morte, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, nunca mais me verá. Os habitantes de Jerusalém nunca mais me verão, nem na Galileia. Quem vier de longe atrás de mim não me encontrará. Porque eu deixarei esta dimensão, ressuscitarei e manifestar-me-ei apenas àqueles que eu quiser. Por isso o mundo nunca mais me verá, e nem ninguém que me procure com os olhos do mundo jamais me enxergará. Vós, porém, me vereis. Vós, porém, me vereis. Não com os olhos da carne, vós me vereis em vós mesmos, nos vossos corações, no fruto da vida e da verdade em vós. Vós, porém, me vereis porque eu vivo, e porque eu vivo, e porque eu vivo, e vós me vereis, e eu habitarei em vós, porque eu vivo, vós também vivereis. E só a vida, com poder de consolação, de verdade, de ressurreição, se aquele a quem o mundo não vê, mas que eu vejo pela fé, me habitar com a força da ressurreição, então eu viverei em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer mundo, e eu também viverei. O que Jesus está dizendo é: enquanto a ressurreição durar, aquele que crê em mim também viverá. Se eu ressuscitei, você também viverá. Quem crê em mim, assim terá, assim será, assim experimentará. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e o Pai está em mim e eu em vós. Todas as lógicas das linearidades, todos os pensamentos cartesianos, todas as observações materialistas, todas as apologias que propõem
lógicas esmagadoras, tudo isso acabará no dia em que vocês me conhecerem para além dos objetivismos e das constatações, no dia em que vocês mergulharem na fé, no dia em que o mundo não me vendo mais, todavia vocês me enxerguem, e o mundo achando que vocês ficaram órfãos de mim, vocês todavia se saibam em mim, no Pai, o Pai em vós e vós em mim. O mundo não me verá, mas aquele que crê em mim me verá e viverá com o poder de atravessar qualquer realidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é aquele que me ama. Você vai discutir com quem? Isso tudo aqui só é verdade para quem é assim, para quem não é assim. Jesus já foi e você não viu. É por isso que você não vê. É por isso que você precisa de templo, de altar, de sacrifício. É por isso que você procura sinais, porque você está procurando ver Jesus, porque você não vê. E não vê porque você não conhece. Não conhece pela fé. E não vê porque não o conhecendo, não tem nenhum compromisso com o amar obedecendo e com o obedecer amando. E ele só se manifesta a esses que são assim. Do contrário, ele não se manifestará a ti. É ele quem diz, não sou eu que estou inventando. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é aquele que de fato me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Conhecimento de Deus, de Jesus, essa entrega em amor sem discussão, dando razão a Deus, sem parola, sem falastrice, sem canastrice cultual. Ao contrário, eu vou habitar vocês, vocês não vão ficar órfãos. Minha consolação estará em vocês. O mundo não me verá, mas vocês me verão pela fé. E porque vocês sabem que eu ressuscitei, vocês vão viver ressuscitados. E saibam que isso tudo é validado numa atitude simples. Isso tudo decorre de amor. E eu só me revelo àqueles que são filhos do amor. E aquele que me ama guarda a minha palavra. Obedece o Evangelho de perdão, de misericórdia, de discrição, de amor multidirecional, sem acepção de pessoas, sem juízo, sem o desejo da morte. Ao contrário, empenhando-se por tudo que seja vida. Esse me ama. E meu Pai o amará. Meu Pai terá prazer nesses meus discípulos. E eu também os amarei. E me manifestarei. E me manifestarei e me manifestarei a eles. Isso não é artificial. Você não precisa ir para nenhum culto, para nenhuma rave gospel, para nenhum festival. Entra no teu quarto. Eu me manifestarei a ti. Eu habito com o quebrantado e com o contrito de coração.
com aquele que ama em obediência e obedece por amor. Eu me manifestarei a ele. Senhor Jesus, eu sei que tu estás e és vivo. Por isto eu vivo. E por isto eu não temerei. E eu sei que a verdade é verdade, mesmo quando esquecida e abandonada. Ela não muda. Ela não perde porque ninguém a queira. Os que perdem são os que a rejeitam. A verdade é invencível. Senhor Jesus, por favor, derrama sobre nós o espírito da consolação, da verdade, que o mundo não pode receber. E permite que aqueles que conseguem entender o que eu estou dizendo, os que receberam o decodificador dessa palavra e conseguem entender e veem o sentido, a inteligência eterna do que está sendo dito e anunciado, acolham e se quebrantem e vivam assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e meu Pai o amará, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que se cumpra a tua palavra, o Evangelho, e que se manifeste a tua glória, a tua luz, a tua sabedoria, o teu poder, o teu provimento, o teu livramento, a tua graça sobre nós e sobre este país. Envia miríades de anjos contra principados e potestades de morte, de violência e de raiva, que pairam sobre este país, que haja batalha nos céus e que o espírito da morte, do ódio, da guerra civil, da hostilidade, seja repreendido em nome de Jesus. Poupa este povo de mais calamidades. É o que eu te imploro, em nome de Jesus.